O Brasil é, sem dúvida, um país de enormes contrastes, não é? A gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta e, ao mesmo tempo, enfrenta desafios ambientais gigantescos. E para tentar equilibrar essa balança, foi construída uma das mais complexas e bem pensadas estruturas de leis ambientais do mundo. Hoje, a gente vai entender como essa arquitetura foi erguida peça por peça. E essa imagem aqui, ela resume perfeitamente o conflito. De um lado, está toda a riqueza que a lei quer proteger. Do outro, a realidade dura da destruição que ela precisa combater. Essa tensão, essa briga constante, é o que impulsionou toda a história da legislação ambiental brasileira. É uma longa jornada de tentativas de colocar um freio na exploração. Para a gente entender as leis de hoje, a gente precisa voltar bastante no tempo. E para uma época em que a ideia de proteger o meio ambiente soava até meio estranha. Por séculos, a lei não era um escudo para a natureza, de jeito nenhum. Era, na verdade, uma ferramenta para organizar a exploração. A lógica era bem simples. A natureza existia para servir aos interesses econômicos. E essa mentalidade foi mudando, mas em fases bem claras. Lá no começo, no período colonial e do Império, a natureza era vista como um baú do tesouro da coroa. O pau-brasil foi a primeira grande vítima dessa lógica. Muito tempo depois, ali entre os anos 30 e 60, surgiu uma primeira sementinha de consciência, que a gente chama de conservacionismo utilitário. A ideia era mais ou menos, olha, vamos proteger um pouquinho para garantir que a gente tenha o que explorar amanhã. Mas logo em seguida veio com tudo o rolo compressor do desenvolvimentismo, especialmente durante o regime militar. Aí a natureza virou um obstáculo que precisava ser superado em nome do progresso, custe o que custar. Mas aí, depois de décadas tratando o meio ambiente como um empecilho, aconteceu a grande virada de chave. Um momento decisivo na redemocratização do país que simplesmente mudou as regras do jogo e deu à proteção ambiental um status que ela nunca, jamais tinha tido antes. O palco dessa virada foi a Assembleia Constituinte de 1988. Enquanto o Brasil escrevia uma nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã, a pauta ambiental deixou de ser um assunto secundário, de canto de página, e se tornou um dos pilares da nova democracia. Foi uma verdadeira revolução de conceitos. E a joia da coroa dessa revolução toda está no famoso artigo 225. A ideia de que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, por si só, já é muito poderosa. Mas a parte mais genial, mais transformadora, é a que estende esse direito às futuras gerações. Pela primeira vez, a lei passou a ter uma obrigação com quem ainda nem nasceu. É um conceito de solidariedade que atravessa o tempo. Bom, uma coisa é ter um princípio incrível na Constituição. Outra, bem diferente, é fazer aquilo virar realidade no dia a dia. Era preciso criar toda uma caixa de ferramentas, com leis e instituições para dar vida àquela promessa do artigo 225. E a peça mais importante dessa caixa, curiosamente, surgiu até antes da Constituição de 88. A Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 já era muito à frente do seu tempo. Ela foi a primeira lei a olhar para o meio ambiente como um sistema integrado e nos deu duas ferramentas que são cruciais até hoje. O licenciamento ambiental, que é tipo uma autorização prévia para qualquer atividade que possa poluir, e o princípio do poluidor-pagador. A lógica é simples, quem suja paga a conta e repara o dano. Tá, mas como aplicar tudo isso num país com as dimensões do Brasil? A solução foi criar o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Pensa nele como se fosse o sistema nervoso da gestão ambiental. É uma rede que conecta todo mundo, os órgãos federais, como o IBAMA, os estaduais e os municipais. A ideia é garantir que todos trabalhem de forma coordenada. E para proteger a biodiversidade diretamente, a principal ferramenta é o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ele basicamente cria um cardápio de tipos de áreas protegidas. De um lado, tem as de proteção integral, como os parques nacionais, que são verdadeiros santuários intocáveis. E do outro, as de uso sustentável, como as reservas extrativistas, que buscam um modelo onde as comunidades locais possam viver da floresta, mas mantendo ela em pé. Com o tempo, essa caixa de ferramentas foi ganhando mais itens. A Lei de Crimes Ambientais, de 98, foi um marco, porque passou a tratar a destruição da natureza como o que ela é, um crime, que pode levar para a cadeia inclusive os donos de empresas. A política de resíduos sólidos trouxe a ideia de que todo mundo é responsável pelo lixo. E o mais recente Código Florestal veio para dizer o que cada dono de terra precisa preservar dentro da sua propriedade. Mas agora a gente entra num ponto fundamental. Ter um monte de leis boas no papel, infelizmente, não garante que elas vão funcionar na prática.
A política ambiental no Brasil é como um pêndulo. A direção que ele aponta muda muito, dependendo das prioridades de cada governo. E é só olhar para a história recente para ver esse pêndulo em ação. No governo Dilma, o grande esforço foi regulamentar o novo Código Florestal. Com Temer, o foco já mudou para a questão de terras e para os biocombustíveis. No governo Bolsonaro, a ênfase foi em atrair dinheiro privado para a infraestrutura, como no caso do saneamento. E agora, no terceiro governo Lula, o pêndulo volta com força para o chamado comando e controle, ou seja, fortalecer a fiscalização. No fundo, essa dança das prioridades mostra duas filosofias disputando espaço. De um lado, tem a ideia da monetização, que acredita que o melhor jeito de proteger é criar incentivos econômicos. É a lógica de fazer a preservação dar lucro. Do outro lado, tem a abordagem de comando e controle, que aposta na força do Estado, fiscalização pesada, multa e ação direta contra quem comete crimes ambientais. E a fronteira mais nova dessa discussão toda é a tentativa de juntar de vez a agenda ambiental com a econômica. A reforma tributária, por exemplo, trouxe a ideia de um imposto seletivo, um tipo de imposto do pecado ambiental, para pesar no bolso de quem produz coisas que fazem mal para a natureza. Ao mesmo tempo, o país tenta criar um mercado regulado de carbono e investir pesado em combustíveis sustentáveis. É a busca por uma economia que seja verde de verdade. E tudo isso nos leva, finalmente, ao grande dilema, o ponto em que toda essa bela arquitetura de leis bate de frente com a dura realidade do Brasil. A pergunta que não quer calar é essa. Se o Brasil tem uma legislação tão completa, tão elogiada lá fora, por que os números do desmatamento e de outros crimes ambientais continuam tão altos e preocupantes? Onde é que está o problema? A resposta, infelizmente, cabe em uma palavra, que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles de todo esse sistema: fiscalização. O nosso maior desafio não é criar mais leis, é fazer com que as leis que a gente já tem sejam de fato cumpridas. Porque, no fim das contas, a lei é só um texto no papel. Ela não se aplica sozinha. Ela depende de gente. São os fiscais lá na ponta, no meio da floresta, são os analistas emitindo pareceres técnicos, são as equipes que enfrentam todo tipo de risco para transformar o que está escrito em proteção de verdade. A eficácia de toda essa estrutura depende da força e dos recursos dessa linha de frente. Então, o resumo da nossa análise é este. O Brasil passou décadas construindo uma verdadeira fortaleza de leis ambientais. A estrutura é robusta, é inteligente e é, sim, admirada no mundo todo. Mas a grande questão que fica no ar e que vai definir o futuro de biomas inteiros é se os muros dessa fortaleza são altos e resistentes o bastante para aguentar as enormes pressões do mundo real.